O Estação Onconovas é um podcast das clínicas NOC, Núcleo de Hematologia e Oncologia do Ceará, e Clínicas Oncovi, com o apoio do IBISP, Instituto Brasileiro de Inteligência e Saúde, Pesquisa e Inovação. Sejam muito bem-vindos, meus colegas, doutor Danilo, doutor Idelbrando. Doutor Danilo Pinheiro é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado do Ceará, UFC, fez residência em Cirurgia Geral pela Santa Casa da Misericórdia em Fortaleza e Urologia pelo Hospital das Clínicas da UFC. Atualmente é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Cirurgia Robótica. Dr. Idelbrando Mota Filho é urologista da Clínica Oncovi, possui especialização em urologia, especialização em cirurgia robótica e urologia, doutorado em urologia pela USP e é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Ceará. Sejam muito bem-vindos, amigos. Vamos falar aqui desse podcast, tratar sobre câncer de próstata e discutir aí alguma coisa aí que a gente vai trazer de informação, de inovação aí para quem está nos ouvindo. Obrigado, vamos lá, vamos começar então esse momento importante aí e aproveitar para dar um pouquinho de informação para todo mundo, né? Obrigado, Rafael, pelas palavras. É isso mesmo, a ideia é a gente conversar, trazer aí para as pessoas aí informações importantes, afinal de contas a gente está no Novembro Azul, né? Exatamente. Vamos em frente. Então, assim, vamos trazer aqui algumas informações, alguns questionamentos que são parte da vivência do dia a dia de vocês e da minha parte, que sou um oncologista clínico. Como que atualmente vocês estão fazendo essa condução das medidas de prevenção, da parte de consulta, aqui, exame? Como é que vocês estão colocando isso aí no dia a dia de vocês? Chega um paciente pela primeira vez e diz, doutor Idelbrando, doutor Danilo, quero iniciar meus exames de prevenção do câncer de próstata. Como é que está a proposta hoje em dia para esse paciente? Os pacientes que atualmente chegam no consultório já vêm mais ou menos assim, com a ideia de fazer a prevenção. Graças a Deus a gente tem uma divulgação importante já na mídia, Novembro Azul é uma campanha importantíssima para poder colocar na população essa ideia já de fazer esse momento, né? Então, os pacientes homens, quando chegam no consultório da gente, já tem essa ideia de fazer a prevenção. Além de fazer a prevenção do câncer de próstata, né, que deve iniciar através do exame físico, através de alguns exames laboratoriais, que o Idelbrando vai conversar com a gente também um pouquinho a respeito disso, né? Existem alguns pacientes que a gente vai ter que triar para poder fazer esse exame no momento correto, da forma correta, né? E explicar os benefícios de fazer isso também, né? Chega um momento que gera muita dúvida, né? Precisa fazer? É importante fazer? É desagradável, né? Então, é um momento que gera muita dúvida para o paciente e para a família também. Existe muita ainda resistência de alguns pacientes, até dos próprios homens em geral, né? Em relação a isso. Não deixa de ser um exame que, para alguns pacientes, gera um pouco de ansiedade por conta do toque retal, que faz parte dessa avaliação. Mas os pacientes, normalmente, quando são bem orientados e quando são bem conduzidos, a gente consegue, no consultório, a gente consegue eliminar todas essas ansiedades. Basicamente, além do câncer de próstata, a gente inicia essa avaliação, né, na idade correta. Atualmente, 45 anos, os pacientes que têm algum fator de risco, né? A história familiar é o principal deles. Acima de 50 anos, quando o paciente não tem uma história familiar importante de câncer de próstata. E essa avaliação ela deve ser feita anualmente através do exame de sangue, chamado PSA, e de um exame físico, que é o toque retal, que também deve ser realizado no consultório médico, para fazer essa avaliação de forma adequada. Certo. É muito importante porque nesse momento, né, no mês de novembro, é um mês que a maioria das pessoas está bem aberta para falar sobre prevenção, né? E isso começou há vários anos atrás, né? Começou esse apelo no mês de novembro para a saúde do homem. Isso começou focado no câncer de próstata, mas hoje a gente fala um pouco sobre tudo, né? Então, muitas vezes é o momento que o paciente ele procura o médico. Às vezes o único médico que o cidadão vai é o urologista.
Então, muito mais do que falar apenas sobre câncer de próstata, super importante a gente levar uma mensagem de saúde masculina. A gente sabe que o homem, ele vive, tem estatísticas que mostram que o homem vive 7 vezes menos do que 7 anos. 7 anos menos que as mulheres, né? Exatamente por conta, às vezes, de negligenciar o cuidado com a sua própria saúde, né? Então, é muito importante esse momento que as pessoas elas estão ali abertas para ouvir essa mensagem, e cabe a gente levar, né? Momentos como esse também são importantes para isso, para que as pessoas saibam a importância disso. Uhum. Falando um pouquinho de próstata, a próstata é um tumor que tem uma importância muito grande do ponto de vista de saúde pública, né? Porque é o tumor mais frequente nos homens, quando a gente exclui aqueles tumores de pele, tem uma elevada mortalidade, e a grande questão, o câncer de próstata, na fase inicial, ele não causa sintomas. Nessa fase inicial, é o momento que, se a gente intervir na grande maioria das vezes e conduzir esse paciente, a gente vai, às vezes, curar esse doente. Então, não devemos esperar ter sintomas para tomar alguma medida de rastreamento, de prevenção. Isso é algo que é super importante de ter em mente. E essa é a grande questão, né? Porque todas essas medidas de você tentar fazer um rastreamento, uma busca do câncer de próstata, né? Toda essa ação, esse cuidado de fazer os exames, levar o homem ao consultório, fazer os exames de toque retal, PSA, é justamente para identificar o tumor nas fases iniciais, que é a chance que a gente tem de tratar. Quando a gente oferece o tratamento nas fases iniciais do tumor de próstata, a gente consegue curar o paciente. Então, quando a gente oferece para o paciente o tratamento de cirurgia, no caso, uma cirurgia para câncer de próstata, a gente está oferecendo um tratamento com o intuito, a ideia de cura do paciente. Uhum. E tem um detalhe interessante que, assim, muito se fala sobre como tratar, né? E muito se fala, às vezes, o tumor de próstata tem tumores que eles evoluem de forma muito lenta. Às vezes o paciente não vai morrer daquele câncer. E isso é verdade. A gente sabe que o tumor de próstata, ele é uma doença com múltiplas facetas. Eu tenho desde um doente que se apresenta com um quadro extremamente grave, com uma doença disseminada, metastática, mas eu tenho aquele doente que vai se apresentar com uma doença que ela caminha muito devagar. Então, a gente tem esse conhecimento hoje, e a gente pode, por exemplo, oferecer para um doente no estágio muito inicial, dentro de variáveis muito específicas, se o doente preencher determinados critérios, no câncer de próstata localizado, a gente pode oferecer para o paciente vigilância ativa. Uhum. Tá? Então, o que é vigilância ativa? É aquele doente que tem diagnóstico de câncer, que preenche critérios de um tumor com características de crescimento muito lento, onde a gente pode acompanhar o paciente sem que ele seja submetido naquele momento inicial a um tratamento cirúrgico ou radioterápico ou qualquer outro tratamento, né? Então, hoje a gente tem a capacidade de identificar esse subgrupo de pacientes que pode se beneficiar disso. Então, você não precisa ter medo de diagnosticar o câncer de próstata. Basta que você diagnostique no momento correto, porque aí vai abrir um leque de opções para que a gente possa conduzir da melhor forma esses pacientes. Classificar o risco do paciente para poder direcionar a opção terapêutica. Exatamente. Isso é certinho. Então, a mensagem que o Novembro Azul passa é muito parecida com a do Outubro Rosa, é tentar identificar aquele paciente que já desenvolveu um tumor e tentar pegar esse paciente no estágio inicial da doença, que vai aumentar relativamente a taxa de cura, a taxa de sucesso desse tratamento. Em relação às questões de mitos sociais, fatores de risco, utilizar ou não estimulantes sexuais, utilização de próteses, isso aumenta o fator de risco? Quais são os fatores de risco que vocês utilizam ou que vocês
expressam para o paciente, mostram para o paciente que isso é um fator de risco, uma atividade que ele está fazendo é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Sim. Os fatores de risco principais assim, para o câncer de próstata, os mais conhecidos, mais que a gente consegue identificar para o paciente é justamente a história familiar, é o mais importante, e a idade. Né? A gente conversa com os pacientes, né, por isso que existe essa ideia de você iniciar a partir de tal idade, fazer os exames com mais cuidado, e a história familiar é importante. Então, aqueles pacientes que vêm de uma família que o pai, avô, tio ou irmão desenvolveu câncer de próstata, então você vai ter o risco aí aumentado de ter tumor de próstata 3, 8 vezes maior do que a população geral. Esses são os principais fatores de risco para ter câncer de próstata. A única coisa que eu acrescentaria aí seria os pacientes também da raça negra. Sim. Que são fatores que a gente não tem como mudar, né? Então, tanto a histórico familiar, quanto a raça negra, quanto a idade, isso é uma coisa intrínseca e inerente, né? São coisas que a gente não tem como mudar. E o câncer de próstata tem muito disso, né? As pessoas costumam perguntar, né, Danilo? Doutor, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para não ter câncer de próstata? E aí tem várias fórmulas mágicas, né? Elixir, coisas que a gente sabe que nada disso tem comprovação científica. Infelizmente mas tem uma coisa que... E aí vem aquela coisa da saúde geral, que eu tenho certeza que você faz isso também no consultório. É assim, a gente estimular vida saudável e atividade física, tá? Então, a gente sabe, e isso é comprovado, que a atividade física desencadeia vias de proteção metabólica contra o câncer, não apenas de próstata, né? De forma geral. Então, isso é uma informação importante também da gente levar. Doutor, como é que eu posso me prevenir efetivamente? Porque quando eu diagnostico precoce, isso na realidade é diagnóstico precoce. Exatamente, não é medida de prevenção, né? Exatamente. Então, aquelas prevenções gerais que acho que você sai do consultório médico médico geral, do cardiologista, do endocrinologista, do urologista, uma atividade física 5 vezes por semana, uma dieta equilibrada, controle do peso, controle da glicemia, controle da pressão, isso faz diferença. São, querendo ou não, as medidas anti-inflamatórias, né, sistêmicas, e assim a gente hoje tem dados na literatura de um tripé muito importante, que é alimentação, atividade física e sono regular. Então, assim, a gente... Ainda tem o sono. Isso. Perfeito. Então, a gente sabe que a saúde mental, ela também traz impacto na parte do organismo de forma sistêmica. E em relação à questão dos pacientes que chegam com resistência ao exame da próstata, fazer aquele toque retal, chegar um paciente ali, não quero, minha esposa que me trouxe, eu não queria nem estar aqui. Existe alguma coisa na qual vocês possam contornar, indicar, fazer ali uma opção ali, adequar o rastreio para esse paciente? Tem alguns pacientes que vêm realmente conduzidos ou pela filha ou pela mãe. Existe essa cultura das meninas, das mulheres, das esposas que tem o hábito realmente de procurar mais os médicos, os ginecologistas, com mais frequência do que os homens procuram seus médicos, né, de forma geral, não só o urologista. Então, é muito comum chegar no médico, no urologista, chegar a filha trazendo, a esposa trazendo, e realmente, às vezes, o homem está com essa cara mais fechada, né? E a gente já sabe, né? E não adianta insistir, né? Quebrar o gelo ali, um momento ali trágico, se você quiser insistir de alguma forma aquilo ali. Mas com informação, com cuidado, né? Você consegue quebrar essas barreiras, né? O tratamento ele deve ser individualizado, a conduta tem que ser individualizada. Eu acho que o paciente, quando chega para você, não adianta você ficar mostrando as estatísticas de muita coisa, não. O paciente ali, para ele é 100% tudo. Então, quando você mostra para ele alguma coisa, explica para ele que para ele aquilo ali vai ser importante, a estatística para ele começa a funcionar, começa a fazer sentido fazer aquilo ali para ele. Entende? Então, a informação. Então, até hoje, depois de muito tempo, muito consultório na rede pública, rede privada, trabalhando em ações e atendendo muitos pacientes, pouquíssimos pacientes realmente chegaram no consultório, sentaram e disseram: não, doutor, eu vou preferir não fazer o toque retal porque eu não quero fazer.
Aí a gente conversa, né? A gente explica quais são os riscos de fazer isso aí, eu explico quais são os riscos, né? E ofereço, né? O que é que você imagina, como é que você imagina que vai ser o seu segmento. É porque assim, quem não quer fazer o toque retal, o que é que ele está pensando lá na frente? Se ele tiver um tumor, e aí, ele vai querer tratar? Sim. Não vou querer tratar. Então para de fazer até o PSA, cara. Então, assim, não faz sentido, às vezes né? esse choque de realidade do paciente, ele começa a pensar alguma coisa. Não, se eu não quero fazer nem o toque retal e a cirurgia, porque até o próprio tratamento para qualquer tipo de câncer, o tratamento como é da cirurgia para câncer, é uma prostatectomia radical. Qualquer tratamento para câncer, eu não sei o que, ia radical, porque não é uma cirurgia tão simples, tão banal. É um tratamento, até uma quimioterapia, uma radioterapia, precisa de um trabalho mental, o paciente tem que enfrentar aquilo ali, a família vai participar. Então, se ele não quer enfrentar nenhum toque retal, então vamos lá, vamos conversar agora sobre o que não fazer, além disso aqui. Até para você não ficar sofrendo mais. Certo. E, Delbrando, o que você conduziria, assim, tipo, pensaria, não, já que ele não quer de forma alguma fazer, teria alguma outra estratégia que poderia fazer? Um exame de imagem mais acurado? Ou você deixaria ali somente nas consultas e PSA? Isso te traria conforto? Isso é uma excelente pergunta. E até aproveitando esse gancho aí, para te falar, tem pacientes, na verdade, a maioria dos pacientes, eles ficam chateados quando você não faz o toque retal, quando você não examina o paciente. É muito importante que as pessoas entendam que o exame do toque faz parte da propedêutica médica, de você pôr a mão no doente, conhecer o paciente, olhar no olho e examinar o paciente. Né? Tem coisas que a gente só detecta quando a gente examina o doente. Né? Então, faz parte desse processo de exame físico, como o Danilo comentou, desse poder de convencimento, de informação, de você dizer a importância daquilo que está sendo feito, né? Agora, é perfeito? Não é perfeito. Tem métodos de imagem que nos auxiliam, que nos ajudam, tá? Então, assim, existem sim opções ao toque retal de imagem que conseguem me mostrar nódulos ou áreas suspeitas na próstata. O exame que é mais comum e difundido é o exame de ressonância magnética. Ele é um exame preciso para a identificação de nódulos e áreas suspeitas na próstata. Foi um exame que é relativamente recente para a próstata e que hoje a gente lança mão dessa ferramenta para nos auxiliar a identificar lesões suspeitas na próstata. Existe mais recentemente um exame que é o exame de micro-ultrassom da próstata. É uma sonda de ultrassom linear muito específica e precisa que trabalha com 3 a 4 vezes mais frequência, ou seja, trabalha com 29 MHz, então tem 300% a mais de resolução de imagem do que o exame de ultrassom convencional. E ele consegue me mostrar, da mesma forma que a ressonância, nódulos e áreas suspeitas na próstata. Isso é muito importante porque direciona o diagnóstico do câncer de próstata. Eu tenho situações que eu tenho PSA normal, por exemplo. Sim. Então, estatisticamente, você pode ter até 20% dos pacientes que têm câncer de próstata e tem PSA normal. Por isso que é importante o toque. Exato. Mas isso às vezes é visto também nos exames de imagem. Então a gente tem digamos assim, ferramentas para identificar. O micro-ultrassom, a ressonância são ferramentas que a gente usa. Então, só deixar aí bem avisado, pela fala do Dr. Delbrando, até 20% dos pacientes podem ter câncer de próstata e o PSA ser normal. Então aí fica novamente aí o reforço da importância do toque retal. A gente imagina sempre o PSA, né, que é uma ferramenta fantástica para a gente, né, revolucionou o diagnóstico do câncer de próstata. Mas o PSA é uma sigla que significa antígeno específico da próstata. Ele não é específico de câncer. Então, diversas condições vão elevar o PSA. Então, se eu tiver uma infecção prostática, aumenta o PSA.
Se eu tiver um aumento do volume prostático, eu vou aumentar o PSA. Então, existem as estratégias que eu vou tentar utilizar para tentar melhorar essa acurácia do PSA, densidade do PSA, PSA livre, PSA total, velocidade de crescimento do PSA. Mas são estratégias que a gente tenta ver a acurácia de uma informação, que é um exame de sangue do PSA, que a gente, somando o PSA isoladamente com o toque retal, eu consigo elevar essa acurácia de exame para muito melhor. Então, aqueles 20% dos pacientes que eu perderia com PSA normal e teria câncer de próstata, não vou ter mais. Então, eu vou ter realmente uma acurácia do exame de PSA mais toque retal, eu vou ter uma acurácia muito melhor. Certo. Em vez de ficar fazendo conta, o PSA, como é que estava ano passado, qual era a idade do paciente, como é que estava a velocidade de crescimento do PSA, como é que ficou isso aqui. Lembrando também que tem medicações que diminuem o PSA. Sim. Tá certo? Hoje mesmo, assim, alguns pacientes que fazem uso, é muito comum a gente usar medicações para diminuir o tamanho da próstata, e às vezes o paciente pega do vizinho para tomar porque melhorou alguma coisa. Infelizmente é muito comum isso aí. E às vezes a gente tem um paciente que estava com PSA limítrofe ali, 2,5, 3, aí volta para o consultório, aí está com PSA de 1,5, aí você fica tranquilo, essa variação, aí você vai se questionar o que está acontecendo. Aí você pergunta para ele, não, eu tomei uma medicação. Ou seja, então PSA, algumas medicações vão interferir no valor do PSA. Então não é tão preciso assim. Sim. Até algumas coisas podem interferir nesse valor, né? Perfeito. Danilo, já que você falou dessas questões aí que alteram o valor do PSA, existem umas recomendações para o homem que vai fazer a dosagem do PSA, precisa de algumas recomendações prévias ao exame. Você poderia lembrar aí para a gente, por favor? É isso aí. Alguns laboratórios, eles fazem já quando vai colher essa amostra para poder colher o PSA, ele já informa o paciente lá, né, em relação a ter feito algum exame invasivo, a cistoscopia, mantido relação sexual, ter sido submetido a um exame de toque retal, ou ter tido andado a cavalo, moto, muito tempo, né? Dessas alterações aí, realmente, sem dúvida, um exame invasivo, uma cistoscopia, uma biópsia prostática, uma sondagem, sem dúvida, vai alterar. Eu não sei realmente o quanto que andar a cavalo, andar de moto, ou o quanto que aumentaria isso aí, se teria uma mudança muito forte. Bom, o fato é que a questão é o trauma na região perineal. Sim. Né? Então, se o cidadão ele anda de bicicleta, tem gente que anda de bicicleta, sei lá... 30 quilômetros. 30, 40, sei lá, 50 quilômetros. Então, isso aí não é adequado você andar 30 quilômetros de bicicleta no dia da véspera, aí vai colher o PSA. Se der alterado, a gente não vai saber se foi por conta da bicicleta, né? Se foi por conta do... De um modo geral... A recomendação é você aguardar ali em torno de 3 a 5 dias dessas atividades, evitar ter essas atividades 3 a 5 dias antes de você colher o exame, né? Para que você não tenha esse viés de... Esse viés é a dúvida, né? Cumprir aquilo ali, né? Certinho. E agora passando para tratamento, né? Um dos grandes receios que a gente vê é o medo da impotência sexual, da disfunção urinária, trazido tanto pela parte cirúrgica, pela castração hormonal. E como você está vendo esses eventos adversos hoje com o advento da cirurgia robótica? Quais são os prós e contras que vocês apresentam para um paciente no momento dessa tomada de decisão, de investir numa abordagem menos invasiva? Isso é muito importante, porque assim, a gente hoje tem a tecnologia a nosso favor. E quando a gente fala da cirurgia robótica, é exatamente isso daí. O que é o robô? Né? Muita gente pergunta, o robô é o robô que vai me operar? Não. Quem vai lhe operar é o cirurgião. É uma ferramenta que a gente vai utilizar. O robô, ele é uma ferramenta. É uma tremenda ferramenta. Tá? O robô, ele tira o tremor da mão do cirurgião. Ele me permite fazer de forma minimamente invasiva aquilo que a gente faz de forma aberta, né? Grandes cirurgias. Ele me dá uma visão em alta definição em 3 dimensões do campo cirúrgico. Então a gente consegue chegar com a câmera muito próximo, pertinho,
do lugar onde a gente vai operar, do nosso lugar de interesse, e isso faz uma diferença tremenda, a identificação da anatomia. Porque o que acontece é o seguinte, Rafael, os nervos que levam a força da ereção, eles estão passando grudadinho na lateral da próstata, tá? Certo. Então, e aí vai do estágio da doença, da situação individual de cada paciente, o quanto que a gente consegue preservar desse feixe que leva à força da ereção. Então, o que a robótica ela me traz? Ela me traz a possibilidade de identificação muito precisa no intraoperatório daquela área do feixe. E se individualmente aquele paciente ele permitir a anatomia dele, o tumor, permitir a preservação desse feixe vascular nervoso, a gente consegue fazer isso muito bem com a cirurgia robótica. Tá? Agora, é muito importante que a gente transmita a verdade, né? Você dizer, todo paciente que vai fazer cirurgia robótica vai ficar 100% potente. Isso não é a realidade, porque, como eu disse, isso é algo individual. Depende da situação individual de cada paciente e da resposta daquele paciente à terapia que é feita. A cirurgia robótica ela traz uma grande melhora no resultado do pós-operatório inerente à cirurgia minimamente invasiva, né? Que é uma recuperação mais rápida, o paciente vai ter uma recuperação com menos dor, voltar mais rápido às suas atividades de trabalho, às suas atividades diárias, né? Menos sangramento, né? E são as vantagens inerentes ao método realmente de cirurgia minimamente invasiva. Lembrando sempre, né? A cirurgia robótica ela tem as vantagens do método da cirurgia robótica, mas quem está lhe operando é o cirurgião. É importante essa conversa com o seu cirurgião, com o seu médico que está acompanhando para poder indicar adequadamente. Tá? O câncer de próstata é uma doença que tem muitas faces, como o Delbrando passou no começo. Tem câncer que a gente opera, tem câncer que a gente acompanha, tem câncer que a gente tem que sair para operar logo, tem câncer que... Deixou então, assim, de ser uma coisa só, né? Hoje em dia isso. É muito individualizado. Cada vez mais a gente começa a entender mais a biologia tumoral, e isso aí é uma tendência, né? Eu falo para meus pacientes, não tem câncer bom, todo câncer é ruim, só que tem câncer que é mais valente do que outro. Eu falo exatamente essa frase no meu consultório dos meus pacientes. Então, esse câncer aqui, meu amigo, a gente vai precisar operar mais rápido. Esse aqui a gente consegue seguir. Como é que vai ser esse segmento? Vai ser dessa forma. Então, a cirurgia robótica, a gente consegue, na hora que precisar operar o paciente, a gente consegue oferecer esse método para o paciente de uma forma do que há de melhor em relação ao pós-operatório, recuperação, né? A gente que tem o contato e observa os pacientes no pós-operatório, vê a recuperação desses pacientes é diferente. Diferente, né? É diferente. A recuperação do pós-operatório, dor, volta, o paciente é muito bom. Quem dera fosse uma realidade para acesso a todos, né? Certo. E nos pacientes ali com câncer de próstata inicial, que tem indicação de realizar um bloqueio hormonal, acabam tendo uma disfunção erétil considerável, são bastante queixosos todos os retornos. Quando que isso vai acabar? A gente sabe que ali é transitório, é só um tempo. Existe alguma medida aí que vocês, da parte da urologia, podem acrescentar no nosso dia a dia da oncologia para minimizar esse sofrimento na vida dos pacientes? Sabe que isso é uma coisa importante, e quando a gente fala de câncer de próstata e impotência sexual, todo mundo só lembra da cirurgia, né? Só lembra do urologista. O pessoal diz assim, cirurgia e tal. Mas a grande vilão. Verdade, não. A grande verdade é o que é. O paciente precisa entender que a partir do momento em que ele diagnosticou um câncer de próstata, ali começou uma caminhada. Ali vai ser uma jornada, né? E ao longo dessa caminhada, ele vai precisar tratar. Todo tipo de tratamento que a gente faz para o câncer de próstata vai envolver, infelizmente, algum efeito colateral, né? Então, se a gente listar cirurgia, rádio, hormônio, são condições que elas vão tratar de forma muito adequada o câncer, porque são ferramentas muito potentes hoje,
Antigamente os pacientes não viviam quanto vivem hoje com câncer de próstata, mesmo aqueles pacientes com câncer de próstata metastático. Mas isso é à custa de um tratamento também mais intensificado. Então, quando a gente faz hormonioterapia, o que é hormonioterapia? Hormonioterapia é você fazer uma medicação que bloqueia a testosterona. Por quê? A testosterona, ela alimenta o câncer de próstata. Então, quando a gente faz esse bloqueio da testosterona, naturalmente, não só impotência sexual, ou seja, ausência de ereção, o cidadão, às vezes, ele fica realmente com a baixa de vontade, ou seja, cai também a libido, né? Sim. Essa condição é mais difícil de você lidar no consultório, porque normalmente são doentes onde você não vai conseguir suspender a hormonioterapia, né? Você vai ter que manter para controlar o tumor, e aí acaba que é uma situação mais delicada, né? Então, assim, é muito interessante o apoio da parceira ali, né? Medidas de estímulo, né? A gente costuma orientar e dizer, até brincar com os pacientes, o estímulo precisa ser diário, né? E tem que ter ali um link, né, entre a parceira, o paciente, e aí essas medidas de estímulo, medicações podem ser feitas, né? Então existem medicações que atuam como vasodilatadores e que aumentam a chegada de sangue no pênis. Isso ajuda, isso pode ser feito por via oral, famoso Viagra, né? Todo mundo conhece isso daí. Existem injeções que a gente pode fazer penianas, né? Mas o fato é que esse doente especificamente, que o Rafael comentou, é um pouco mais delicado, porque às vezes não é só a falta da ereção. O cidadão às vezes realmente não tem desejo, né? Por conta da baixa da testosterona. Nos pacientes que a gente submete a tratamento radical do câncer de próstata, existem os protocolos já conhecidos de reabilitação peniana, que a gente pode, logo após uma alta do paciente, a gente já tentar iniciar ali um protocolo de o paciente tentar já reabilitar a ereção dele. Certo. Interessante. Você já tenta fazer ali... Pós-cirurgia. 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 Já fazer esse contraponto agora. Porque o paciente já termina, né? Já passou aquele momento mais delicado da cirurgia, tirou a sonda, está continente, mas a gente já tenta mostrar para ele que agora o foco é outro. Certo. Né? Primeiro objetivo do tratamento para câncer: curar o câncer. Isso. Já foi o primeiro, almejado, né? É o primeiro objetivo, né? Então, depois de um pós-operatório, tirou a sonda, voltou para o consultório, pediu lá o PSA, está zerado, então o paciente já fica mais tranquilo. Vamos lá agora tratar agora o restante, né? Reabilitação peniana. Já começa logo no pós-operatório imediato, já começa a fazer ali já o estímulo com algumas medicações orais e já preparando o paciente para isso. E o paciente tem que estar empenhado. Certo. Algumas coisas que a gente tem observado, alguns colegas nossos conversaram sobre isso. A gente precisa preparar uma pessoa importantíssima nesse cenário, que é a esposa do paciente. A esposa vai ficar do lado do paciente, ela faz parte daquela perda momentânea, em alguns casos, demorada dessa ereção. A vida sexual não é só do homem, é do casal. Sim. Então a gente precisa conversar com a esposa para poder dizer para ela que a gente vai tentar resgatar a vida sexual dela também com o marido, porque faz parte, é o casal. Certo. Eu também aplico muito essa questão na minha rotina, abordo tanto o paciente quanto a parceira ou o parceiro. Falo que vai haver ali aquele período ali de uma redução na atividade, uma redução que não é questão de falta de vontade, não é questão de falta de interesse, não. Ali está fármaco induzido, ali é uma consequência de alguma abordagem cirúrgica. Envolva a equipe multidisciplinar, psicólogo, fisioterapia, para que possa fazer essa... Não é fácil. Isso. Como o Idelbrando falou, a baixa da libido, ela não é fácil, né? A gente trata no consultório pacientes com hipogonadismo, e esse hipogonadismo induzido, né, para um tratamento importante, que é justamente o tratamento que a gente vê resultado, a gente precisa explicar para o paciente. Quando a gente tem um tratamento que você vai tirar a qualidade de vida do paciente,
o paciente precisa entender como é que ele vai funcionar. Primeiro ele tem que saber qual é o objetivo principal e entender que aquele tratamento ele tem um prazo para começar, aquele roteiro para poder terminar também, para poder enxergar que lá na frente tem uma coisa melhor, que vai fazer sentido aquilo ali. Que essa caminhada não vai ser à toa. Em vão, né? Em vão. Então, não é fácil. O paciente que realmente... A falta da libido não é fácil. Mas existem estratégias, né? O tratamento multidisciplinar é fundamental. As medicações orais, o estímulo, conversar com a parceira, conversar com o parceiro, conversar com o paciente, fazer essas medidas, alguns equipamentos, vácuo, alguma coisa, tentar estimular aquilo ali. Existe algum problema, paciente que passa muito tempo sem ter ereção, você pode ter algumas dificuldades posteriores de você ter uma ereção nesse paciente por conta de uma fibrose de corpo cavernoso, então uma atrofia peniana mesmo. Então isso tem que ser estimulado. Então a gente tem que trabalhar tudo. Ou seja, o cenário do câncer de próstata, ele é um cenário amplo que a gente tem que trabalhar. É uma doença séria. Então, envolve muitas etapas quando diagnosticado. E os pacientes que a gente tem as etapas mais difíceis de tratar, que a gente está falando agora de bloqueio hormonal, hormonioterapia, são os casos mais difíceis de tratar. São os casos mais avançados. Doenças mais avançadas. Daí a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Porque quando você traz para um momento do diagnóstico precoce, a gente é mais fácil. É mais fácil, porque você tem mais opções. Numa doença inicial, você não vai usar hormonioterapia. Quando você faz uma cirurgia de tumor inicial, é uma cirurgia que pode ser muito mais preservadora das funções, né, tanto urinária quanto sexual. Então, assim, faz diferença você identificar precocemente. Uma questão, igual assim, chegou e fez todas essas atividades, essa reabilitação peniana, não obteve sucesso, psicoterapia, farmacoterapia, não obteve sucesso. No cenário do Sistema Único de Saúde, um paciente ali jovem que está sem disfunção erétil, ele consegue ter acesso a próteses ou não? Essa é uma boa pergunta. Existem alguns protocolos, alguns pacientes e alguns serviços conseguem, né? Depende de qual serviço aquele paciente está inserido. Certo. Existe. Teoricamente deveria sim, né? Porque a causa dessa disfunção erétil é funcional, ela é orgânica, né? Então, é do mesmo jeito, por exemplo, o diabético, né? O paciente diabético que evolui com disfunção erétil e também tem uma causa orgânica, né? Então, teoricamente deveria sim. A questão é acesso, pela limitação dos recursos da saúde pública que a gente sabe que a gente tem no nosso país, né? Então, nem todos os serviços vão ter essa disponibilidade de oferecer para aquele paciente uma prótese peniana. Às vezes é a falta realmente da própria informação e o cenário, né? A gente vai estar falando de um paciente de 70 anos, vamos lá. Também tem isso. Né? Com a esposa dele também ali, às vezes a esposa também não estimula para poder botar uma prótese, entendeu? Então é por isso que a gente tem que participar a esposa para ver como é que o casal pensa, como é que vai ser após o tratamento. Quais são as expectativas, né? As expectativas. Às vezes é até a realidade da saúde sexual do casal antes do tratamento. Né? Na verdade, Rafael, isso faz toda a diferença. Porque se você tem um paciente potente antes da cirurgia, por exemplo, é o melhor cenário. O melhor cenário para você operar. Agora, um paciente que já tinha disfunção sexual antes da cirurgia é um cenário difícil, porque assim, já antes tinha dificuldade, né? Então, assim, dificilmente ele vai melhorar com o procedimento cirúrgico. E esse era uma grande pergunta que chegava antes, né? Porque os pacientes podiam acreditar que ele tinha um problema, câncer de próstata. Aí vou fazer uma cirurgia para o câncer e na cabeça dele, se ele operasse com um robô, ele ia ter ereção. Sim. Porque ele imaginava isso. Por que ele imaginava isso? Não, método fantástico, robô, cirurgia de última geração.
Mas alguns materiais levavam até, inclusive, a pensar isso em alguns momentos. Mas o paciente precisa entender que, como o Idelbrando acabou de falar, o principal prognóstico para uma cirurgia prostática é o que você está tendo antes da cirurgia. Exatamente. Se o paciente tem uma boa função sexual, uma boa ereção, é mais fácil após a cirurgia, o procedimento cirúrgico, ele manter aquilo ali. Tá? Lembrando que os pacientes com 65, 70 anos de idade, boa parte já tem algum grau de disfunção erétil. Exatamente. Então a gente tem que conversar isso aí. A saúde sexual masculina é um momento também que a gente tem que abordar no ato lá da consulta do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata, tudo isso a gente tem que abordar. Então aquela questão que a gente abordou inicialmente, que a filha leva ali o pai para conversar, é o momento da gente conversar do câncer de próstata, o momento da gente conversar da glicemia, do colesterol, da pressão. Já que teve acesso, então vamos aproveitar, né? E é assim que eles fazem. Boa parte das vezes é aquele momento que ele tem um acesso ali para a gente conversar sobre saúde. E eles fazem aquele novembro para poder justamente fazer a revisão anual. Certo. Infelizmente, a população masculina ela carrega um pouquinho desse tabu, né? De um pouco de resistência. O homem, ele não aceita ele ficar seu objeto frágil, seu objeto frágil, exato. Ele tem aquela imagem de estar sempre seu provedor. O provedor tem que estar bem, ele tem que se sentir bem. O homem não pode chorar, o homem não pode. Então essa imagem para ele tem que sustentar. Então às vezes ele se sentir fragilizado ali indo pro médico, né? Às vezes para ele não pode ser tão confortável. E a gente tem que respeitar. Cada qual tem sua. Então, para quem está nos ouvindo, isso não é uma generalidade, ainda são uma particularidade em um número muito grande, mas acho que esse cenário está mudando, pelo menos ao meu ver. Eu acho que na rotina de vocês estão vendo que isso está mudando também, né? Sim. Gente, então, muito obrigado, foi um papo excelente, viu? Agradecer a Danilo, agradecer ao Dr. Idelbrando, ambos urologistas, são urologistas da clínica Oncovi, certo? E se você quiser saber mais sobre prevenção e combate do câncer, siga-nos nas redes sociais, @NOC, @Clínica Oncovi, certo? Lá vai ter muita informação a respeito de prevenção, combate, tratamento, atividades de manejo pré e pós-tratamento e todo o acompanhamento, certo? Gente, muito obrigado. Fantástico, muito obrigado. Muito bom, né? Assim, bacana demais essa conversa. Agradecer você, Rafael, agradecer você, Danilo. E as pessoas que estão ouvindo a gente, né? A gente vai falando e vai aprendendo e vai conversando e vai aperfeiçoando aqui mais ainda um pouquinho do que a gente precisa falar para o nosso paciente. É sempre bom ter um pouquinho mais de estratégia e ver o que é importante falar. Obrigado, Rafael. Valeu. Obrigado a todos os ouvintes. Então, obrigado e até um próximo retorno.